que aconteceu o seguinte, eu estava como prefeito até 1986. Passado algum tempo, eu decidi cursar um mestrado em Portugal, porque lá residia o meu irmão e eu tinha a possibilidade de ficar com ele e tentar cursar esse mestrado e passar uma temporada fora do Brasil, porque o Brasil estava passando uma crise, era o governo Collor, estava passando uma crise muito grande, e em abril de 1992 eu saí do Brasil e fui residir em Portugal. Cheguei numa época muito boa, né? Nesse período, Portugal estava iniciando, nessa época, a participar da União Europeia, nessa época, a Comunidade Europeia, e o brasileiro tinha facilidades lá. Tanto que eu cheguei lá, 30 dias depois, eu já tinha solicitado a minha residência e consegui minha residência. Situação hoje que é muito difícil você conseguir uma residência de forma permanente. Você consegue uma residência provisória de 1 ano e tal. Sim. Esse período foi muito interessante, mas é bom considerar alguns fatores, né, com relação a isso. Eu vou me retratar um pouquinho só o passado, sim, de forma rápida, para a gente poder conversar melhor, para as pessoas poderem entender esse processo migratório. E eu tenho conversado até com alguns amigos que já foram para lá, e lá eu estive em Portugal, residindo em Portugal, de 1992 até 2009. E retornei a Portugal para residir novamente em 2017. Então, esse primeiro período você ficou 17 anos? 17 anos. Vim aqui ao Brasil algumas vezes de férias e tal, mas fiquei 17 anos seguidas, ininterruptos. Nesse período, eu também trabalhei fora de Portugal, né? Porque lá eu tinha, como residente, eu tinha a possibilidade de trabalhar fora de Portugal. Pela União Europeia, trabalhei na França, na Inglaterra, trabalhei na Espanha, entendeu? Viajei por lá, sim, conheci e tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos. É necessário, se fala muito dessa, e as pessoas confundem um pouco, fala muito dessa irmandade, né, com, sim, o português. Brasil, Portugal. O Brasil e Portugal, nós somos muito unidos, nós temos algumas facilidades, a mesma língua, então temos algumas facilidades que outros países até que foram colonizados por Portugal, lá, da África, não tem. Mas assim, direito de igualdades. Só o brasileiro tem direito de igualdades. Do pessoal todo de língua portuguesa, CLP, só o brasileiro tem direito a nível de igualdade. 1 ano depois de você tendo residência lá permanente autorizada, você tem direito a pedir direito de igualdade. Eu mesmo consegui logo de imediato. Aí você tem, sim, todos os seus documentos do Brasil, vale lá. Entendeu? Sim. A previdência que você paga aqui, quando você passar a pagar lá, você pode trazer a de lá para cá e levar daqui para lá. Você tem dá continuidade sem nenhum problema. Conta o tempo de contribuição daqui, você tem essa facilidade. Então, até aí, essa irmandade funciona. Ela não funciona na prática. Na prática é que a coisa pega. Muitas vezes o indivíduo chega aqui e diz assim, vê uma oportunidade. Alguém diz assim para ele, olha, você não quer trabalhar lá, você vai trabalhar em um café, entendeu? Como garçom lá, você vai ganhar 1.000 euros. 1.000 euros por dia. Aí você faz a conta, né? 1.000 euros dá quase 6.000 reais. Poxa, partiu Portugal. 6.000 reais eu vou partir para Portugal, porque eu vou economizar, vou para a Europa e vou economizar uma boa grana e vou voltar aqui. Grana, mero engano. Com 1.000 euros lá você vive miseravelmente. Né? Por que isso? Porque você ganhando 1.000 euros, você não vai poder nem alugar nenhuma casa, nenhum apartamento, nem nada. Você vai alugar um quarto em um cômodo de uma casa, que é muito comum lá. Né? Vai pagar logo 500 euros. Certo? Depois você vai precisar 10.000 reais. 500 euros. Você vai só para morar. Mas você vai ter que comer, você vai ter que pagar transporte. Entendeu? E vai ter que se divertir também e conhecer a cidade. Então, na realidade, você está vendo que não dá para economizar grandes coisas. Entendeu? Eu convivi lá com muitos brasileiros. A comunidade brasileira, quando eu cheguei lá, não era muito grande. Lá tem a Casa do Brasileiro,
Sim. A Casa do Brasil, não é a Casa do Brasileiro, a Casa do Brasil, que é uma comunidade de pessoas, de brasileiros que vivem lá há muitos anos, que fundaram essa Casa do Brasil, tem uma sede, você tem contato. Tipo um clube. Tipo um clube. Lá, inclusive, é dia de sexta-feira, o pessoal vai fazer um sonzinho lá, o pessoal se encontra para bater papo e tal. A convivência entre brasileiros é muito bom. Voltando ao início, quando você foi, existia aqui no Brasil, pelo menos aqui na Bahia, que você é daqui, existia essa ânsia de a pessoa ir, era mais fácil, o número de pessoas que ia para Portugal era grande. Hoje a gente vê que a conexão é muito próxima, né? Isso. Mudou muita coisa, mas e naquela facilidade, época... né, Júlio? Até um avião hoje está mais acessível, tem uma condição melhor de... Tem voos. O voo, quando eu fui mesmo, não tinha voo de Salvador. Sim. Eu tinha que ir para Recife. Fui para Recife, de Recife fazer é que eu fui. Conexão. Fazer conexão. Tempo, era exigência o visto? Não, o visto nunca foi exigido. O que acontecia é que a imigração lá era muito rigorosa, certo? Não na época que eu fui, logo depois, quando eu vim de férias, muitos brasileiros retornaram. Porque as pessoas, às vezes, chegavam lá, e eu conheci um rapaz, músico, ele foi com a esposa, filho, e com uma bagagem enorme, com violão, uma série de coisas. Ele foi lá e começou a tocar no verão. Começou a ganhar algum dinheiro, aí voltou para pegar a família. Mas chegou lá com visto de turista. Então o pessoal viram que ele estava se mudando. E aí fizeram ele retornar. Não permitiram que ele entrasse no país. Sim. Entendeu? Então havia essa... até hoje, hoje é mais... Hoje está muito mais rigoroso do que isso, né? Você falando isso, ele foi com visto de turista, mas, ou seja, tem a Irmandade Brasil e Portugal, ele não exige a questão do visto, mas tem esse período também de visto de 3 meses para turista. Ele pode ficar durante 90 dias, ele pode ficar lá, entendeu? Sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Sim. Agora, se o indivíduo chega com uma grande bagagem, com família e tudo, e dizendo que vai... E ele teria uma prova de ter bastante dinheiro para poder... Ele teria que provar que tinha bastante dinheiro para se manter lá durante 90 dias. Claro que se ele tivesse esse dinheiro, claro, ele teria o visto. Agora a gente viu também te ouve muitas matérias, assim, muita televisão, comentando muito que o brasileiro se aproveitou muito dessa facilidade de estar em Portugal para adentrar a Europa. Isso. Aproveitou a Irmandade Portuguesa e adentrou. A gente viu vários casos, até na Espanha, de brasileiros sendo presos em aeroportos. A Inglaterra mesmo, eles iam muito... aproveitou de estar em Portugal, falou, já que eu sou irmão de Portugal, Portugal é irmão da Espanha. Eu entro na Europa, e aí depois eu circulo. Exato. A gente viu muitos problemas acontecendo. Já aconteceu isso na Inglaterra, e também aconteceu isso muito com muitos brasileiros também, que a porta seria Portugal. Certo? Na época que eu fui para lá, Portugal estava se integrando na União Europeia e eu tive uma série de dificuldades. Vamos dizer assim, eu mesmo fui pensando, acreditando que eu conseguia, como eu já tinha aqui feito minha graduação e pós-graduação, que eu chegava lá e conseguia me matricular e cursar mestrado. Isso é importante você falar, Carlinhos. No caso, hoje você já tinha uma formação aqui. Você tinha formação, qual era o seu curso na época? Eu fiz Ciências Contábeis na Visconde Cairu e fiz uma pós-graduação em Belo Horizonte. Você já tinha... eu tinha formação... Graduação e pós. E pós-graduação em Administração Financeira. Certo? Entendeu? E depois o seguinte, eu acreditava nisso, mas quando eu cheguei lá encontrei uma barreira. Portugal era um dos países que tinha uma distinção entre bacharelato e licenciatura. Aí o que acontecia? O bacharelato lá eram 3 anos e a licenciatura eram 5 anos. E eu estava no meio, com 4 anos. Então eu não tinha carga horária suficiente, nem para uma coisa nem para outra. Entendeu? Eu tinha excesso de um e falta no outro. Então eles me pediram que eu tinha que cursar mais 2 anos. Lá, não é como aqui, que a universidade pública lá é gratuita. Né? Lá você paga
um valor, não é um valor excessivo, mas você paga um valor para dar continuidade. Como nessa época eu não estava trabalhando, eu não quis, mas eu pedi a equivalência. E aí tive que esperar, por incrível que pareça, tive que esperar 4 anos para conseguir a equivalência. Por quê? Porque só depois que Portugal assinou o Acordo de Gênova, que aí foi obrigado, porque o indivíduo que se formava na Holanda, vamos dizer assim, que também era 4 anos, ele chegava em Portugal, não podia exercer a profissão, porque eram 4 anos. Certo? Entendeu? O indivíduo que se formava na Itália também não podia, porque eram 4 anos. Aí, quando unificou todo mundo para 4 anos, obrigou a Portugal a mudar o currículo para 4 anos, aí eu consegui a autorização para cursar o mestrado. Pedro Carlos, você falou no início que a questão do visto de 3 meses, mas como foi que você fez para você se fixar, ficar 17 anos lá? Porque nessa época você você só precisava comprovar que você tinha residência, você tinha como residir e como se manter. Então, como meu irmão já morava lá, já tinha residência, 60, já tinha meios, ele poderia me manter, então eu comprovei que ele podia me manter e que eu tinha onde morar. Sim. Você entendeu? Não precisava eu estar trabalhando para poder me manter, ter um contrato de trabalho. Porque lá não tem carteira, como nós temos aqui, carteira profissional. Lá tem contrato de trabalho, é diferente. Né? Você assina só o contrato de trabalho e tem valor de vínculo empregatício. Entendeu? Mas tem uma outra coisa. Agora, tem uma coisa importante que é bom avisar os brasileiros, é isso. Por que essa xenofobia que eu lá encontrei, ainda, você vê, né, há 30 anos atrás, eu já encontrei resquício disso, apesar de nunca ter sofrido isso. Tenho bons amigos portugueses, tenho um bom relacionamento com todo mundo, com os portugueses, sempre tive, né? Uma boa receptividade, nunca mudei o meu sotaque, porque eu encontrei lá muito brasileiro assim, que tendo para sobreviver teve que mudar o sotaque, teve que mudar muita coisa da vida dele para não aparentar ser brasileiro. Certo, entendeu? Para poder não sofrer esse tipo de situação. Sabe por quê? É o seguinte, um dos fatores que mais contribuíram para isso foi a nossa cultura. A nossa cultura, principalmente os nordestinos. O que acontecia é o seguinte, era comum o brasileiro ia morar em um determinado local, no dia domingo, o que acontecia no dia domingo? No dia domingo, ele reunia com uma série de amigos, aí botava o som. O famoso churrasco. Fazia um churrasquinho, aí rolava cerveja e começava a conversar, e daqui a pouco a rua inteira estava ouvindo a conversa, porque os portugueses não gostam de que fale alto. Certo? Sim. Então incomodava o prédio inteiro que ele morava. Porque era um entra e sai de gente para tomar cerveja, comprar churrasco. E aí não rolava o churrasco até de noite. Muitas vezes chamavam até a polícia. O brasileiro levava daqui para lá. E aí o que acontecia? Apareciam os amigos, as amigas, e um lugar que cabia 5 tinha 20, 30 pessoas. Então isso incomodava muito as pessoas lá. E isso começou a criar uma espécie de resistência. Tem outro fator também que é muito importante aí com relação às mulheres. Entendeu? Sim. Lá é uma preocupação também. Isso eu vi algumas amigas passarem por isso, passar por esse constrangimento, desse comentário que a brasileira que vai para Portugal vai fazer prostituição. Isso aconteceu no início do ano, acho que 2000 por aí. Eu me lembro bem que aconteceu o seguinte: alguns empresários da noite, portugueses mal inescrupulosos e mal intencionados, vinham aqui para o Brasil. Isso eu acompanhei porque saiu na imprensa e aconteceu. Aqui ele influenciavam várias jovens para ir trabalhar lá. Ele oferecia, claro, evidentemente, o valor que ele oferecia. Quando ele chegava lá, ele prendia o passaporte dela vendia o sonho, né? E vendia o sonho e transformava em um pesadelo. É aquela conta escura, como você falou.
1.000 euros. 1.000 euros. Então, aí o cara disse, eu oferecia 2.000 euros. 2.000 euros para uma garota aqui de 20 anos, 25 anos, 30 anos. Pô, 12 mil. Pô, 12 era um sonho. Mas... Eu dou casa, você vai morar lá, casa, comida e tal, não se preocupe com relação a isso, você vai ter que trabalhar lá. Mas quando o quadro é diferente. Quando Agora, chegava também, lá, era uma outra Pedro, eu realidade. vou até complementar com você. O que o meu ver, eu morei fora no Canadá, em Vancouver, e tive uma experiência com essa questão de assédio com as mulheres. Certo. De até amiga minha, a gente estava num bar, num pub, num bar, e 2 árabes até passaram e bateram na bunda dela e falou, bunda gostosa, brasileira gostosa. E a gente se envolveu, foi aquela confusão e tal, a gente se chateou, tomamos as dores, certo. Mas a gente começou a conversar com pessoas de lá e tipo assim, a gente via aquela clareza da vendagem que o Brasil, até o governo brasileiro vendia lá, que era a questão da caipirinha, que era uma coisa que vendia, e o Carnaval do Rio de Janeiro com a menina de biquíni, com seminua. Seminua. Então, tipo assim, isso. a gente até, o Brasil vendeu muito esse turismo sexual para atrair antigamente os gringos, exatamente. Né? Então, eu acho que também isso contribuiu muito para esse... Contribuiu bastante. Tanto contribuiu porque, como lá eu convivia, né, muito com a comunidade brasileira, não muito, mas convivia com a comunidade brasileira, tinha muitos amigos brasileiros, mas eu trabalhava com os portugueses, vivia lá com os portugueses, e ouvia esse cochicho, certo? Sim. Passava uma brasileira, entendeu? Então tinha aquela conversinha, você entendeu? E eu fiz amizade até com algum, eu morava próximo da cidade universitária, eu ia andando até, eu pegava o metrô lá na estação da cidade universitária, que eu morava assim a 300 metros, mais ou menos, da cidade universitária, e então tinha muitos estudantes brasileiras lá, entendeu? E às vezes a gente encontrava no transporte, e a gente se identificava, então aí falava um com o outro e tal, não se conhecia, mas começava a falar e se identificava, e entendeu? A brasileira sofria muito esse preconceito, tanto que no BBC News Brasil dessa semana saiu uma notícia exatamente mostrando isso, mostrando o constrangimento que algumas pessoas passaram lá no Porto, né, na cidade do Porto, e um professor universitário lá recente agora passou o constrangimento por causa do sotaque, e uma brasileira também passou o constrangimento exatamente por causa dessa situação de achar que é brasileira. Até hoje, você vê, isso aconteceu lá nos anos 80, no início dos anos 80, né? E até hoje ainda tem esse resquício de Você falando sobre isso, eu também tenho mais ou menos um mês atrás, eu vi uma reportagem que disse que filhos de brasileiros estão sendo maltratados nas escolas, tanto por alunos portugueses como professores portugueses estão maltratando filho de brasileiros. Você acha que é uma questão dessa daí, desculpa até lhe interromper, mas você acha assim que é uma questão dessa xenofobia, né, até dessas agressões, você acha que é uma parte do nacionalismo também, ou um contexto histórico de Portugal ter sido colonizador do Brasil? Você acha que tem algum, você que viveu lá de fato, não, você acha que tem alguma relação com isso? Eu vou explicar mais ou menos o seguinte: quando eu fui cursar o meu mestrado lá, que eu cursar o meu mestrado, que eu fui lá para estudar economia da União Europeia, eu cursei na melhor escola de economia de lá, que é uma escola pública, né? O ISEG lá é uma escola pública, que é a melhor escola de economia do país, tem grandes professores. O que eu sofri um constrangimento lá, porque eles não acreditam eles não acham que nós falamos português. Esse é que é o grande problema. Nós falamos brasileiro, para eles nós falamos brasileiro, nós não sabemos falar português. Nós falamos brasileiro. É o chamado português do Brasil. Português do Brasil. Então, nós falamos brasileiro. Então, eu fiz mesmo uma redação que foi totalmente riscada, porque concordância, palavras que não são a mesma coisa. Gramática, assim, equipe. Nós chamamos aqui equipe. Lá eles chamam equipa.
certo? Entendeu? Uma série de palavras que não tem, não é a mesma correspondência e a mesma, até mesmo na forma de verbal, né, só de concordância, nós não fazemos para ele, nós nos fazemos de forma correta, entendeu? Então isso constrange, né, o brasileiro, né, que passa por essa situação, e inclusive me obrigava a ter que fazer uma correção antes de encaminhar qualquer redação. Lá eu tinha que ir ao computador para poder fazer uma correção para passar para o português de Portugal. Sim. Mas não é questão como você falou, não é questão histórico, não. Sim. É uma questão recente, porque o que acontece também é um fator. Aí eu vou explicar que é mais fácil, porque eu lá tive empresa, certo? Trabalhei lá com empresa minha e trabalhei como empregado, como gestor lá de uma empresa. Certo? Trabalhei 8 anos como gestor de uma empresa. E o que acontece é o seguinte, com relação a isso, o brasileiro tem uma grande vantagem em relação a qualquer outro país do mundo, que eu saiba. Sim. Porque ele é um profissional, não é que ele seja mais qualificado, ele é um profissional versátil. Ele consegue resolver uma porção de situações ao mesmo tempo. Ele vai se adaptar ao momento e àquela necessidade. Você vê um pedreiro, muitas vezes, ali ele é um exímio pedreiro, mas se houver uma necessidade de resolver um problema de encanador, aí que vem a diferença. Lá ele não chama encanador, chama canalizador. Né? Se um problema de um canalizador, ele vai resolver. Se for um problema de eletricista, ele também vai resolver. Pode não resolver contento a 100%, mas ele não vai deixar de fazer. E o português deixa de fazer.